Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Nós tínhamos morado juntos por 9 anos seguidos. E durante esse tempo, eu e o Daniel fomos muito, mas muito apaixonados um pelo outro. Eu o adorava. E ele também era louco por mim. Do nosso amor, nasceram a Amanda e a Cris, nossas princesas. No entanto, como acontece em grande parte dos casamentos, pelo menos, tudo foi caindo na rotina, parece que a paixão foi esfriando. Ou então, sei lá, nós é que fomos deixando a chama se apagar por conta dos problemas do dia a dia, da correria, do cansaço, não sei. Mas apesar disso, a gente nunca foi de brigar, sabe? De discutir, não. Sempre procuramos os dois, hein? Não estou falando só de mim, ele também. Sempre procuramos nos dar bem, principalmente na frente das crianças. O nosso terreno era assim bem comprido e já fazia tempo que o Daniel tinha começado a levantar uma casinha na parte dos fundos. Sempre que entrava um dinheiro extra, ele investia em materiais. E como sempre foi um mestre de obras muito competente, ele mesmo ia lidando com a construção. Desde o começo, a ideia dele era terminar a casa e colocar para alugar. Para a gente ganhar um dinheiro a mais, assim, para completar a nossa renda. Só que assim que a casa ficou pronta, quer dizer, quase pronta, porque ainda faltavam alguns acabamentos, ele veio conversar comigo. Na época, repito, o nosso casamento já andava meio frio. Estávamos assim meio distantes um do outro. Apesar de continuarmos nos dando bem, sem briga, sem discussão, pelo menos tínhamos assim uma relação civilizada. E entre uma coisa e outra, ele falou algo que desde o começo eu não aceitei. E nem poderia. Olha, falta pouca coisa para terminar a Casa dos Fundos, Valquíria. Não sei, eu andei pensando e mudei de ideia. Não vou mais alugar para ninguém. Ué, como assim? Você vai fazer o quê então? Ele fez um rodeio para me contar quais eram os seus planos. No fundo, acho que ele já sabia que eu não ia gostar e nem poderia, e muito menos concordar. De todo modo, acabou falando. Eu acho que eu vou morar ali. Vou deixar essa casa aqui para você e as meninas e vou morar ali nos fundos. Como é que é? Você só pode estar brincando, né? Ô, Daniel, tá querendo se separar de mim? É isso? Ele não falou nada. Ficou apenas olhando para mim com aquela expressão que já explicava tudo. Repito, apesar de não brigarmos, não éramos de discutir. O nosso casamento, tudo bem, andava meio morno. Quer dizer, mais pro frio que pro morno. Só que não sei, eu nunca imaginei que um dia ele fosse querer se separar de mim. Ele me garantiu que não ia deixar faltar nada pra gente, pra mim e para as nossas filhas, que continuaríamos sendo uma família, mas que ele estava querendo ter o cantinho dele. E ainda acrescentou. Você também já deve ter sentido que a gente tá meio esquisito ultimamente como casal. Não sentiu? Não, me responda. Quanto tempo que a gente não faz nada na cama? Eu não te procuro, você também não sente vontade, ninguém parece estar muito feliz um com o outro. Seja sincera. Nós dois estamos empurrando esse nosso relacionamento com a barriga. Vai ser melhor assim, Valquíria. Você não acha? Pense bem. Para ser sincero, não achava nada. Aliás, foi isso o que eu falei para ele. Não era assim. Nos separando, nós iríamos, em vez de resolver a situação, piorando. Sabe, não concordei com aquilo.
chegamos a discutir nesse dia, coisa que a gente nunca fez assim de modo... Porque ele estava assim bem tranquilo, parecendo estar bem ciente, bem certo do que queria. Resumindo, mesmo contra a minha vontade, o Daniel acabou se mudando ali para aquela casa dos fundos. Foi na loja, comprou algum material mais em prestações, outras ele levou dali mesmo de casa e desse modo passamos a viver separados. Olha, eu deitava na cama e não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. Viu? Porque era surreal. Apesar disso, ele continuou fazendo as refeições ali em casa com a gente, pelo menos no começo. Eu ainda tentei convencê-lo a esquecer aquela bobagem, voltar ali para nossa casa, até porque não fazia sentido nenhum. Mas ele estava firme naquela decisão. Minha família, quando soube, não entendeu nada. Achou a coisa mais esquisita do mundo. E a família dele também não pensou diferente. Todo mundo achou aquilo muito esquisito. Atitude assim estranhíssima. Se a gente vivesse brigando, até que dava para entender, mas não era o caso. Eu comecei a sentir tanto a falta do meu marido. Porque era algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Por mais que o nosso casamento tivesse esfriado um pouco. Meu Deus, se todo casal que tem um casamento assim, nessa fase de um pouco de esfriamento, se separasse, não haveria quase casal nenhum junto. Hoje em dia, depois de uns 4 meses, um sábado, a gente naquela situação, eu ali em casa, quando minha mãe chegou toda esbaforida da rua. Eu escutei nos chamando pelo nome, lá do portão. Alguma coisa devia ter acontecido, porque ela estava toda nervosa, sabe? Até que entrou pela porta, assim, meio pálida, quando eu cheguei na janela e falei, entra, mãe. Perguntei, porque fiquei preocupada. Credo, mãe, o que houve? Que cara é essa? De olho arregalado, branca, como se tivesse visto um fantasma, quase sem conseguir respirar, ela falou. Você não vai acreditar no que eu vi agora há pouco. Aliás, vi e já vim correndo te contar. Não faço nem ideia, mãe. O que foi? O Daniel, minha filha. Eu vi o Daniel com outra mulher. Olha, se eu disser que isso já não tinha me passado pela cabeça, que ele estivesse se encontrando com outra, estaria mentindo. Só que era uma suspeita. Mas ouvindo a minha mãe me contar aquilo, e com aquela firmeza, me fez sentir assim, até uma tontura. Vi tudo rodando. Só que isso não era tudo. Ela ainda completou. Você não vai acreditar. A mulher, ainda por cima, tá barriguda. Barriguda. Como assim? Você tá grávida, filha. Grávida. Aí eu levei um choque. Até porque, pelo que deu a entender, pelo tamanho da barriga que minha mãe disse que a mulher estava, ela já devia estar, sabe, quase dando à luz. Você tem certeza, mãe? Você não veio errado, não confundiu? Claro que não. Vou confundir uma coisa dessa? E os dois entrando juntos numa loja de roupinha de bebê na avenida. Os dois de mãozinha dada. Meu Deus, eu não estou acreditando, mãe. Por isso que ele tanto quis se separar de você, Valquíria. Morar sozinho ali na casa dos fundos. Eu te falei que tinha coisa estranha nessa história, não falei? Que homem que vai largar a esposa e as filhas do jeito que ele fez, se não tiver outra mulher na jogada, mas não abandona mesmo. Ele tinha outra. E essa mulher já estava esperando até um filho dele. Olha, eu senti o golpe.
Senti e não foi pouco. Se aquilo tudo fosse verdade mesmo, e eu não tinha nem razão para duvidar, se a barriga da mulher estivesse tão grande quanto a minha mãe falou, então o Daniel já devia estar me traindo há muito tempo. Desde quando ainda nem tinha se mudado ali para aquela casa dos fundos. Olha, não é que eu tenha ficado brava, com raiva. Até fiquei com um pouco de raiva, mas, na verdade, eu fiquei tão desencantada, tão decepcionada e tão triste, que nem dava para sentir muita raiva, porque eu não tinha força para sentir raiva. Eu não esperava isso dele. Por mais que o nosso casamento não andasse bem, ele não podia ter feito aquilo comigo, não podia. Se andava de mãozinha dada com ela no meio da rua, muita gente já devia estar sabendo, inclusive conhecidos meus, quem sabe até parentes. Só que ninguém tinha me falado nada até então. Naqueles últimos tempos, mesmo antes de me deixar, o Daniel já andava chegando mais tarde que o habitual, mas eu juro, eu nunca desconfiei de nada. E depois que se mudou, passava os finais de semana na rua o tempo todo. Às vezes chegava de madrugada, eu ouvia o barulho, mas nunca me passou pela cabeça que ele pudesse estar envolvido com outra, juro. Na verdade, uma vez ou outra, cheguei... Aquilo passou, assim, pelo meu pensamento, mas... Como ele dizia que não tinha nada a ver, eu fui deixando aquele princípio de desconfiança de lado. E agora a verdade estava ali bem diante dos meus olhos. Quando ele chegou, naturalmente, não podia ser diferente. Ele, evidente que não sabia que eu já estava a par de tudo. Assim que passou pelo corredor que dava acesso lá à casa dos fundos, eu me postei na frente dele e o fuzilei com o olhar. Ele levou até um susto, principalmente quando eu fiz aquela pergunta sem a queima-roupa. Me diga uma coisa, Daniel. Para quando é o filho que a tua amante está esperando? Repito, ele se assustou. Tentou se fazer de desentendido, mas aí eu falei que não adiantava ele negar. Minha mãe tinha visto tudo. Os dois de mãos dadas entrando numa loja de roupinha infantil na avenida. Ele não quis conversar comigo. Deu uma desculpa, falou que depois a gente conversava e foi embora. Insistiu um monte, fui atrás. O coloquei contra a parede de todas as formas, mas ele escapou. Voltei para minha casa e só eu é que sei o estado em que fiquei. Mesmo ele não tendo nem confirmado nem desmentido, a cara dele dizia tudo. A própria atitude de não querer conversar era verdade. Sabe, se ele tivesse arranjado uma mulher depois que a gente se separou, acho que não iria me sentir tão mal. Claro que ia me sentir, sabe, triste, aborrecida, mas... Saber que ele já estava envolvido com essa outra, quando ainda dividíamos a mesma cama, que ela já estava inclusive esperando um filho dele, por mais que o nosso casamento estivesse esfriado, isso acabou comigo. Me feriu de morte. Chorei muito, depois que botei as meninas para dormir. No dia seguinte, tivemos uma outra conversa. Até porque eu não poderia deixar aquilo do jeito que estava. Só pela cara dele, sabe, dava para notar que ele estava com vergonha, constrangido. Achou melhor conversarmos na casa dele, para as nossas filhas não ouvirem nada. E repito, só pelo jeito dele, já estava mais do que confirmado. E ele abriu o jogo. Eu ia te contar, Valquíria. Até porque eu sei que uma hora ou outra você acabaria sabendo mesmo. É verdade, sim. A Sueli está esperando o filho meu.
Sueli? Então esse é o nome dessa biscate? Valquíria, por favor, não fala assim dela. Você nem a conhece para ficar usando esses termos aí? E como você quer que eu me refira a uma infeliz que roubou o meu marido da minha casa? Valquíria, para. Você sabe que não é bem assim. A gente não andava mais se entendendo assim, principalmente na cama, fazia muito tempo. Íamos acabar nos separando mais cedo ou mais tarde. Desde quando, Daniel? Eu quero saber desde quando que você andava me traindo. Aliás, de quantos meses essa mulher está grávida? Segundo ele, ela já estava para dar à luz por aqueles dias. Ou seja, minha mãe não tinha visto errado. A barriga da infeliz devia mesmo estar enorme. Até que no fim da nossa conversa, ele ainda falou: bom, Valquíria, agora que você já está sabendo de tudo, não tem mais porquê, né, continuar escondendo que tô com essa outra pessoa do resto das pessoas, né? E tem outra coisa que eu preciso te falar. Eu sei que você não vai gostar, mas não tem jeito, vai acontecer. Vá se acostumando. Eu vou trazer a Sueli para morar aqui comigo. Por favor, tente conviver com ela numa boa. Eu fiquei olhando para a cara dele sem saber o que dizer. Ele não estava me perguntando se podia trazer a infeliz para morar ali na sua casa. Não era um pedido de autorização. Ele estava apenas me comunicando. E não era tudo. Ainda éramos casados no papel. Tínhamos morado juntos, mas casamento oficial não tinha rolado. Sabe, cartório, essas coisas. Na época, nem pensei em nada. Não achei que fosse uma coisa tão importante. Nem dei muito valor, porque para mim, o que importava era a gente estar junto. Por isso eu repito, não éramos casados de modo assim oficial. Nem mesmo um papel de união estável tínhamos assinado. Se bem que ele também nunca fez questão, né, de se casar comigo. Só que, para o meu espanto, antes de trazer aquela criatura que estava esperando o filho dele para morarem juntos ali na casa dos fundos, ele deu entrada nos papéis de casamento deles no cartório. Eu só soube disso bem depois, o que só aumentou a minha revolta. Essa mulher acabou se tornando aquilo que eu nunca tinha sido: sua esposa de fato, de papel passado. Olha, eu recebi essa mulher do pior modo possível ali naquele terreno. Na verdade, não fiz nem questão de conhecê-la. E a tratei com 4 pedras na mão quando ficamos frente a frente pela primeira vez. Nessas alturas, ela já tinha inclusive dado à luz. Quando a história se espalhou, entre os meus parentes inclusive, foi alvo de muitos comentários. Foi muito criticada por aceitar a situação assim de boca calada. Mas o que eu... Sabe, o que eles queriam que eu fizesse, meu Deus? Que expulsasse a mulher dali, na base da pancada? Falaram muito de mim. Me criticaram muito. Inclusive zombaram de mim. Minha vida virou um inferno desde que o Daniel trouxe essa infeliz para morar ali com ele. Não tenho um segundo de paz. Às vezes, aqui de casa, eu escuto o choro do bebezinho deles, ali na casa dos fundos, e me dá um aperto no peito. Uma vontade de chorar. A verdade que me dá vontade, isso sim, é de ir lá e colocar a mão na boca dessa criança para ela parar de chorar. Sabe, eu sei que é um bebezinho e que não tem culpa nenhuma. Não sinto raiva dele, juro por Deus.
É uma criança inocente, não sabe de nada. Mas ela também é a prova viva da traição do Daniel. O motivo para ele ter me abandonado. Nem para as nossas filhas ele dá mais atenção. Pelo menos não como antes. Só quer saber daquele bebê. Eu sempre quis ter um filho homem. E agora que tem, ele vive lá se derretendo. Parece que nem liga mais para as meninas. De todo modo, repito, não tenho sentimento ruim em relação ao bebê. A raiva eu tenho é dele, o Daniel, sabe? Por ter me traído, mentido para mim. Meu Deus, aliás, tenho dele e dela também. Porque ela devia saber que o Daniel era casado e que tinha filhos, mas não pensou duas vezes em destruir uma família para construir acima dessa família destruída a dela. Repito, por mais que o nosso casamento andasse numa fase meio difícil, ele não podia, não tinha o direito de procurar consolo nos braços de outra. E pior, ter feito um filho nela. Depois, ainda trazido a mulher para morar ali no nosso terreno. Ele botou tudo a perder. Levou a nossa família à ruína. Desde que essa mulher se mudou aqui para o terreno, nossos finais de semana têm sido conturbados. E como poderia ser diferente, meu Deus? O terreno vive infestado de parentes dela. E de parentes dele também, que aparecem para ver o recém-nascido. E às vezes, os parentes dele ainda inventam de vir bater à minha porta. Sabe, conversar comigo. Qual é a mulher que aguentaria uma situação assim? Aí começam a falar do bebê, da mãe do menino, e falam como se estivesse tudo bem, como se eu tivesse aceitado numa boa a situação horrorosa que eu estou passando, concordasse com tudo que ele fez. Se soubessem a dor que eu sinto sempre que isso acontece, nunca mais fariam isso, nunca mais bateriam a minha porta. Me viro pelo avesso para não deixar transparecer a minha dor, para fingir que está tudo bem. Sei que com o tempo vou acabar me acostumando com a situação. Até porque, que outra solução, meu Deus? Só que por enquanto está doendo muito. E é uma dor que eu não merecia estar sentindo. Porque essa dor está acabando comigo, me rebentando por dentro. Por enquanto, pelo menos, por enquanto, está tornando a minha vida um inferno, judiando de mim, a ponto de eu já estar pensando em me mudar daqui, ir embora para bem longe, mesmo que seja para morar debaixo de uma ponte. Sabe por quê? Porque qualquer coisa é melhor que esse suplício de testemunhar essa outra mulher tomando aquele que era o meu lugar.